hoje é vacinação do adulto em foco, vacina zoster, recombinante e vacina DTPA. Dr. Robério, que é pediatra, professor de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Dr. Robério, na realidade, dispensa apresentações, mas a gente apresenta aqui. Pediatra do Hospital São José de Doenças Infecciosas, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Tem especialização em infectologia pediátrica pelo Unifesp. Muito obrigada. O Dr. Robério vai falar sobre a vacina zoster. E o Dr. Daniel Gomes, que já estava aqui com a gente, né, continua, geriatra, pernambucano, atualmente preceptor da residência em clínica médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Muito bom ver esse auditório cheio de pessoas que vão fazer diferença, né, em relação às nossas coberturas vacinais. Então, é muito bom a gente estar essa hora, uma sexta-feira, não estamos ainda, né? É muito importante, né? Que sinal que a pessoa está confiante. E agradecer a Jéssica por participar desse simpósio estratégico. E a nossa temática vai ser a vacinação do adulto, com foco na vacina zoster recombinante e a vacina tríplice bacteriana celular tipo adulto. Essa apresentação então, é baseada em documentos científicos publicados em literatura, podem ser consultados aí nas informações médicas da GSK. Faltou aqui os potenciais conflitos de interesse, mas queria dizer que essa apresentação então, ela é patrocinada pela GSK e eu tenho apresentações para outros laboratórios, mas sem dependência aqui do pensamento, ela está estabelecida nessa apresentação. Um outro conflito de interesse, eu declarei, é que 2 meses antes da vacina recombinante para zoster está disponível nas clínicas, eu tive zoster. Então é uma coisa que eu não desejaria para nenhum inimigo, né? Então eu tenho esse conflito de interesse que eu não posso deixar de declarar aqui. Mas a gente deve entender a vacinação no processo de envelhecimento saudável dentro da visão ampliada da saúde e tem como pilares, né? Primeiro, então, a vacinação desde a pré-concepção até o idoso, junto com o estímulo à atividade física permanente, alimentação saudável, o acesso às medidas de higiene, a promoção de screening de várias doenças, né, e também o combate ao tabagismo e outras dependências. Nós sabemos que existem objetivos diferentes entre os calendários público e privado. O calendário de vacinação público ele visa a saúde coletiva, né, no intuito de alcançar altas coberturas vacinais como estratégia de controles a curto, médio e longo prazo de doenças, de erradicação de doenças, e tudo isso é baseado numa relação custo-efetividade das vacinas. Não dá para, infelizmente, colocar todas as vacinas ao mesmo tempo num programa, que seria o aspecto ideal, mas isso nem sempre é possível, então cada país ele tem sua realidade e julga o que vai incorporar, né, prioritariamente. E o calendário privado ele tem um foco na individual, na proteção individual contra doenças e cabe a nós informarmos aos pacientes as vacinas que temos disponíveis e, felizmente, cada vez mais novas vacinas para prevenção de novas doenças e de antigas doenças, né? Então, cabe a gente explicar isso e oferecer essa explicação para que o paciente se proteja. No calendário 2020, então, ele contempla essas 2 vacinas no nosso simpósio, né? Então, a vacina recombinante para zoster a partir de 50 anos, ela está dentro do calendário 2020, bem como a tríplice bacteriana celular tipo adulto, que o Daniel Gomes vai falar depois de mim. O herpes zoster, vocês todos sabem, o cobreiro, popularmente, né? Ele é causado pela reativação do vírus varicela zoster. Então, o próprio nome do vírus ele já explica que ele causa 2 condições clínicas distintas.
adultos, a varicela ou catapora, a gente conhece, normalmente a gente tem na infância, mas qualquer idade pode ter, e como é um herpes vírus, ele fica latente e pode reativar na forma do zóster, né, ou cobreiro. Tá? Então, essa é uma característica. E é importante que a gente explique, nós falamos aqui, né, anteriormente foi falado aqui, a diferença que não há proteção cruzada do herpes zóster, da vacina para herpes zóster, para o herpes simples. Né? Embora também seja um herpes vírus que tem latência e também pode reativar várias vezes, mas isso é importante que se explique aos pacientes. É uma doença conhecida há mais de 2 milênios, Celso ele explicou a doença, demonstrou clinicamente como é que ela era, e interessante que só em 1888 é que se fez a relação entre a varicela e o zóster. A partir da observação clínica de que uma criança foi exposta a um adulto com zóster e desenvolveu essa forma. E aí se teve a associação. E a comprovação laboratorial se deu só no século passado. Então, os dados americanos mostram que aproximadamente 99,5% dos adultos acima de 40 anos já tiveram varicela, isso porque não teve anticorpos para o vírus varicela. E isso faz com que 1 em cada 3 indivíduos possa desenvolver zóster durante a vida, ou seja, a chance é muito grande. Não dá para brincar, então essa realmente é um tipo de doença que é altamente benéfico que você tenha uma proteção por vacina, porque a chance, principalmente com a população ficando cada vez alcançando a expectativa de vida maior, a chance de socorrer ela vai se tornando muito grande. Então não é uma chance remota. Isso ocorre no mundo todo e a gente observa que em vários países, a partir de 50 anos, né, a gente vê que a incidência de zóster ela aumenta, né, a gente tem uma inclinação aqui da curva muito grande. Além da idade, né, outros fatores podem levar a um maior risco de desenvolvimento de zóster, que citaria então as doenças respiratórias crônicas, a Covid, neoplasias, infecção por HIV/AIDS, doenças autoimunes, uso de corticoides, doença renal crônica e diabetes. Então, esse é um grupo também especial para ser contemplado com esse tipo de vacina. O curso clínico, né, tem uma fase prodrômica, que dura 4 dias ou 2 semanas, com dor de cabeça, cromatopia, mal-estar, sensações anormais na pele, dor, e a febre é um aspecto incomum, não é tão frequente. Uma fase de 2 a 4 semanas, quando se faz o diagnóstico, quando surge o evento vesicular unilateral associado à dor crônica, segue-se uma fase supervisiva que pode durar até 3 meses, e desses pacientes aqui, 5 a 30% podem desenvolver o quadro de neurologia pós-herpética e tem uma dor neuropática e persiste por mais de 90 dias após o início do surgimento desse pequeno eritema. As lesões, elas têm uma distribuição unilateral, acometendo aí seguindo 1 a 3 dermatos adjacentes, principalmente, né, a maior parte são lesões do tórax, mas pode acontecer a região lombar, sacral, craniana e cervical, que preocupa muito quando há cometimento aqui dos nervos cranianos. A evolução então, da lesão, a gente vê inicialmente essas pequenas vesículas todas inflamatórias, seguindo o dermato, que evoluem para a cústula, evoluem depois para a crosta e podem deixar uma lesão hiperpigmentada. A dor relacionada ao herpes zóster é um grande problema, tanto na fase aguda quanto na neurologia pós-herpética, né? E a gente vê que nessa escala de 0 a 50, na dor aguda do zóster, ela perde apenas para uma enxaqueca, uma esterectomia abdominal, e é classificada como maior que na do cavalo de parto, né? E na neurologia pós-herpética, perde apenas aqui nessas causas de dor para a fibromialgia. Um aspecto que eu acho relevante, eu vou colocar meu caso clínico específico, né, é a sensação, né, a chamada alotimia, que você tem digamos assim, uma mudança de estímulo para a dor. Então, o que mais me incomodava era o roçar da blusa em cima da lesão. Era insuportável, principalmente quando estava dirigindo. Pegava um buraco, Fortaleza cheio de buraco nas ruas,
40 minutos nesse suplício, né? Então realmente doía bastante mesmo após a resolução era o que mais me incomodava realmente, né? E as pessoas falam coisas parecidas, mas realmente pior, né? Então isso interfere nas atividades nossas diárias, né? Seja no quadro agudo de distócia quanto na neurologia pós-herpética, isso de intensidade moderada na maioria dos casos, então afeta nossas atividades gerais, o nosso humor, a habilidade ao caminhar, o trabalho normal, relações sociais, o sono e atividades de lazer. Complicações podem ocorrer, né? A neurologia pós-herpética que a gente falou, que realmente é muito limitante, complicações oftálmicas como ceratite, esclerite, uveíte, necrose aguda afetando a visão, cerebrovascular e cardiovascular, como AVC, infarto agudo do miocárdio, e neurológicos como meningitis, encefalite, Guillain-Barré, e a síndrome errante que leva até uma perda de audição neurosensorial. A neurologia pós-herpética não é comum na pediatria, felizmente eu sou pediatra, né? Então a gente não lida muito com esse problema, mas a gente observa aqui que à medida que avança a idade, ela é tanto mais frequente quanto mais intensa e mais duradoura. Então, realmente, você proteger um indivíduo acima de 50 anos com uma vacina é a glória em termos de evitar esse tipo de desfecho. Aproximadamente 10 a 20% dos casos de herpes zoster envolve o seguinte hospital higiene, causando o herpes zoster hospital com desfechos que podem ser de muita gravidade, comprometendo a visão. Os indivíduos que desenvolvem herpes zoster, eles são polimedicados, eles tinham que tomar 7 dias, né? Infelizmente não sei para levar a ciclovia, mas como tomar ciclovia 5 vezes ao dia, você tomando, 7 dias. Obviamente eu esqueci alguns deles de tomar, né? Então, em média, 4 medicamentos, cardiovascular, limitar a extensão da duração do tempo, prevenir ou aliviar complicações. E, quando desenvolve a neurologia pós-herpética, pelo menos em média 5 medicamentos diferentes que podem evitar a dor, né? E é uma dor que geralmente não é aliviada com analgésico, com inflamatório, ela tem que ser com uma neuropática, né? Geralmente com gabapentina, né? Com anticonvulsivantes para poder controlar essa situação. A incidência é maior em indivíduos com imunodeficiência em relação à população em geral. E eu destacaria os top 3 aqui, né, de risco: transplante de células tronco-hematopoieticas, transplante de órgão sólido e infecção por HIV, além de outras condições. Aqui a relação entre a possibilidade do episódio de Covid estar estabelecida, né? Então 15% numa Covid diagnosticada, principalmente 15%, 20% naqueles pacientes que só estabilizam, né? Então isso é mais um motivo para vacinar para a Covid, para quem ainda tem dúvida que é importante vacinar para a Covid, porque você pode ter maior chance de desenvolver zoster se você tiver Covid. Então, mais um motivo para a gente vacinar para a Covid, não esquecer. Então, a vacina que a gente está falando aqui, a vacina zoster recombinante, é uma vacina inativada, né? E que ela tem, ela utiliza como antígeno para desafiar nosso sistema imunológico, né? A glicoproteína está presente na superfície do vírus, que é a alta resposta imunológica, né? E associada a essa glicoproteína ela é acoplada no sistema adjuvante, o AS01, que é composto por lipossomas, também por uma saponina natural purificada, que é S21, e também monofosforilípido derivado de salmonella minnesota, né? Então, esse é um sistema adjuvante poderoso, né, que faz com que, uma vez apresentada a glicoproteína E junto com esse sistema adjuvante, há um estímulo do sistema imunológico, tanto para fazer uma resposta imunológica mais robusta, tanto de anticorpos, como uma resposta de imunidade celular. Então, comparando aqui a formulação só com a glicoproteína E, nós temos uma resposta imune mais fraca e de pouca duração. Quando a gente utiliza o sistema adjuvante, que é o da vacina, nós temos uma resposta imunológica muito mais robusta e duradoura. É mais ou menos, né, os adjuvantes, a gente tem falado pouco deles, eles são muito importantes.
A gente fala muito que tem muita novidade em vacinas, novas tecnologias, mas adjuvantes, eles são antigos e também são o futuro, né? Como esse aqui, que é muito poderoso. Então é muito importante não esquecer isso. É mais ou menos, a gente pode dizer o seguinte, bate a porta da sua casa. Se você não conhece, você abre a porta e fecha. Né? Se você conhece, você convida para entrar, né? E você vai ter realmente uma resposta imunológica mais robusta. Você vai reconhecer melhor aquela pessoa, ela vai convidar para você para entrar e você vai realmente ter uma resposta diferenciada. Então, é mais ou menos assim que funciona os adjuvantes. Né? A porta da sua casa, não se esqueçam dessa analogia. Né? O programa pivotal, né? Então, foram 2 grandes estudos, né? Que a gente pode aqui unificar. E é um estudo randomizado, certo? Controlado por placebo multicêntrico em vários países. Né? Então, nós tínhamos como objetivo primário avaliar a eficácia vacinal da vacina zoster recombinante em indivíduos acima de 50 anos e indivíduos acima de 70 anos. 2 doses, com 2 meses de intervalo, comparado com o placebo. Né? Os objetivos primários também envolviam uma coorte que foi agrupada de indivíduos acima de 70 anos para avaliar a eficácia vacinal para zoster e para a neurologia pós-herpética, vejo com um número muito grande de pacientes, há mais de 30 mil que a gente tomar aqui. Então, os países que o estudo foi feito, no Brasil, né, teve esse estudo, que é importante para a gente. Então, houve randomização, grupo vacinado, grupo placebo, 2 doses, com intervalo de 2 meses, e as visitas de seguimento para avaliar a vigilância ativa para eficácia e segurança em contatos mensais. Então, aí quase 4 anos de acompanhamento desse grupo, inicialmente. Né? Então, o resultado, né? No grupo de indivíduos 50 anos ou mais, nós tivemos 6 casos de zoster em indivíduos vacinados, em 7.344 indivíduos vacinados, contra 210 casos de zoster em indivíduos não vacinados, 7.415 é a mesma coisa, que dá uma eficácia vacinal de 97,2%. Separando aqui, 50 a 59 anos, 96,6% de eficácia vacinal, 60 a 69 anos, 97,4%. No grupo acima de 70 anos, a eficácia geral foi de 91,3%, de 70 a 79, 91,3%, e acima de 80, 91,4%. O que é uma eficácia, quem conhece vacinologia, fantástica. Isso é poucas vacinas alcançam isso. Nós estávamos falando aqui no mês anterior sobre influenza e como ela é importante, mesmo que a eficácia, mesmo no idoso, não seja tão boa. Então, a vacina zoster recombinante apresentou uma eficácia superior a 90% em todas as faixas etárias acima de 50 anos. Em relação à neurologia pós-herpética, no grupo acima de 50 anos, a eficácia vacinal foi 91,2% e acima de 70 anos, 88,8%. Eu queria estar nesse aqui quando a gente teve os zosters, né? Bom, mas não tive neurologia, graças a Deus. E houve uma análise exploratória, né, para complicações fora neurologia não pós-herpética, como vasculite, herpes zoster, doença disseminada, doença oftalmológica e neurológica, comparando com placebo, a eficácia em indivíduos acima de 50 anos foi de 93,7%, e indivíduos maiores de 70 anos, 91,6% também, que são complicações realmente bastante importantes. Né? Em relação aos eventos adversos graves, óbitos e possibilidade de doenças autoimunes induzidas, não houve diferença entre a vacina e o placebo. Em relação aos eventos adversos locais, né, a gente vê que realmente como dor, hiperemia, edema ou qualquer um deles, sempre foi maior no grupo que tomou a vacina, porque o placebo era cristalina. Né? Então, realmente não dá para comparar, é injusto comparar, né? Mas eram bem presentes. Né? A duração mediana curta, né, de 1 a 2 dias desses eventos, né? E comparando então de grau, qualquer grau 3 relatados após a vacinação, então aqui como fadiga, febre, estudos gastrointestinais, cefaleia, mialgia e calafrio, também sempre foi maior no grupo vacinado em comparação com o placebo, e os indivíduos do grupo acima de 50, isso era mais comum do que acima de 70. E a duração também curta de 1 a 2 dias desses eventos adversos sistêmicos. A adesão, tanto no grupo vacinado quanto no grupo placebo, foi
foi superior a 94%. O acompanhamento a longo prazo ele já existe, né? Então tem uma análise interina mostrando que, comparando, né, o objetivo primário comparado de 5,6 anos após a vacinação até 9,6 anos, foi de 81,6%. E quando a gente vê o acompanhamento desde a segunda dose da vacina ao longo de 9,6 anos, a eficácia vacinal foi de 89%. Aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos como isso evoluiu em termos de eficácia vacinal ao longo dos anos do estudo. Então, ao longo de quase 10 anos, né, então 89% de eficácia vacinal, o que é muito bom, sustentado também do ponto de vista da vacinologia. Um outro aspecto importante, né, em relação a concentrações de anticorpos contra a glicoproteína E, elas foram, os títulos, né, foram cerca de 5 vezes superiores ao longo desses quase 10 anos de estudo. Eles se mantiveram 5 vezes superiores aos níveis de pré-vacinação. Em relação à imunidade celular específica para a glicoproteína E também, a gente vê que os níveis de pré-vacinação, pós-vacinação foram cerca de 6 vezes acima dos níveis de pré-vacinação ao longo desses quase 10 anos de acompanhamento. Também que mostra aí uma resposta imunológica bastante robusta e sustentável. Existe avaliação daqueles grupos que têm maior risco, né? Então, tem estudos em relação ao HIV, estudos de imunidade e segurança, transplante de autólogo de células tronco-hematopoiéticas, estudos de eficácia, imunogenicidade e segurança para neoplasias hematológicas, transplantes renais e tumores sólidos. E o que a gente tem de dados até aqui em relação aos transplantes de órgãos sólidos, a eficácia vacinal de 68,2%, é muito alta, pensando no nível de imunossupressão que chega nesses pacientes. E para pacientes com neoplasias hematológicas, estudo exploratório, 87,2% de eficácia vacinal. Os principais eventos gerais solicitados então, foram fadiga e mialgia, e a dor no local de injeção, o principal evento local adverso relacionado com a vacina. O cronograma está para adultos com 50 anos de idade ou mais, uma dose, seguida de a segunda dose aos 2 meses e até 6 meses. Indivíduos que são ou possam se tornar imunodeficientes, você pode antecipar a segunda dose para 1 mês, dependendo do que estava sendo discutido aqui. Eventualmente ele vai entrar na imunossupressão, eu posso programar a proteção, então eu posso encurtar esse intervalo para 1 mês entre as doses. Queria agradecer, né, vocês. Então, nós temos hoje uma vacina com uma resposta de eficácia, né, clínica e eficácia imunológica muito robusta para proteger os nossos pacientes acima de 50 anos e aqueles pacientes com maior risco de evoluir com mais episódio. Muito obrigado por ter passado. Obrigado, Romério. Bom, eu aqui novamente espero que vocês não enjoarem do meu rosto aqui ao longo dessa tarde. Bom, depois dessa apresentação do Romério, da vacina de herpes zoster, vacina muito importante, eu vou comentar sobre mais uma outra vacina também muito importante que a gente precisa lembrar. Tá? Mas, assim como na primeira apresentação sobre influenza, eu também vou trazer para vocês aqui uma história. Né? Eu gosto de contar história. Né? Acho que a gente fixa bem algo quando a gente atrela a uma história. Esse é o meu conflito de interesse. Como o Romério comentou, é um evento patrocinado pela GSK. E eu trago agora, eu tinha falado da história de Dona Norma, agora eu trago a história de Dona Selma. Né? E essa senhora aí, idosa, de 72 anos, não é tão idosa, e que ela também é bem ativa, bem funcional, e tem ali algumas comorbidades, ela é hipertensa, controlada, tem uma asma intermitente leve, e ela estava muito feliz, porque nasceu a sua primeira neta há 2 meses, né? Isso foi um motivo de grande felicidade ali na família, ela estava bem feliz, até que ela começou
um quadro de infecção de vias aéreas, né? Sintomas gripais há 2 semanas. E aí, a partir daí, ela persistiu com uma tosse seca. Tosse seca é essa chata, inconveniente, que ia embora, que atrapalhava o sono de Dona Selma. Há 5 dias, ela evoluiu com uma dispneia e o surgimento de um broncoespasmo, uma sibilância. Ela relatou também que o marido e a filha, a mãe da neta, também estava apresentando um quadro de tosse seca. Né? Então, quadro gripal, sintomas gripais, tosse que veio e ficou persistindo ali, tosse seca. E aí eu pergunto para vocês, vocês aqui, sendo bem sinceros, tá? Alguém aqui pensaria na possibilidade de qualquer luz para Dona Selma? Eu quero sinceridade na resposta, tá? Alguém pensaria? Estou vendo amigos infectos balançando a cabeça, tá? Mas eu diria que grande parte das pessoas não pensariam em qualquer luz nessa situação, né? E eu quero lançar uma outra pergunta. Vocês aqui diagnosticaram ou trataram algum quadro de qualquer luz nesse último ano? Alguém levanta a mão. Não. Sim ou não? Ninguém levantou a mão. Então, quase ninguém pensou em qualquer luxo, quase ninguém lembra de ter diagnosticado ou tratado um caso em qualquer luxo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Muito provavelmente, passou nos nossos olhos, a gente atendeu algum paciente com qualquer luxo e a gente não diagnosticou, a gente não pensou, não diagnosticou e não tratou qualquer luxo. E a gente expôs esse paciente e os seus familiares, as pessoas próximas, aos riscos da coqueluche, e é isso que a gente vai falar ao longo dos próximos minutos. Tá? Então, coqueluche é uma doença infecciosa aguda, né, que envolve principalmente as vias aéreas. Ela é causada por uma bactéria, Bordetella pertussis, e ela é reconhecida, o sintoma clássico da coqueluche é de tosse seca. Existem ali classicamente, didaticamente, as fases da coqueluche, a fase catarral, em que o paciente tem ali uma hiperemia ocular, lacrimejamento, sintomas de coriza, congestão nasal. Depois é seguido de uma fase paroxística, que é a fase que reina e predomina a tosse seca, né, com aquele famoso guincho inspiratório e o vômito pós-tosse, às vezes até com síncope pós-tosse, e seguido aí de um terceiro período, que é o período de convalescência. Tá? Só que essas 3 fases didáticas, clássicas da coqueluche, no idoso, como Dona Selma, não é tão típico. Tá? O quadro é muito atípico, muitas vezes é assintomático ou oligossintomático no idoso, e muitas vezes não é pensado, não é reconhecido, consequentemente não é tratado. Mas existem riscos, mesmo naquele idoso, naquele adulto, naquele idoso que não desenvolve quadros graves, isso pode ser perigoso. Tá? Qual é a definição de um caso suspeito? Tá? Então, por definição, a gente deve suspeitar de coqueluche, no paciente que apresenta tosse seca há 14 dias ou mais, lembre-se de Dona Selma, associado a pelo menos um dos seguintes sintomas, que é uma tosse paroxística, que por definição é aquela tosse incontrolável, né, com sequências rápidas de várias tosses, curtas, 5 a 10 tosses, numa única expiração, isso é uma tosse paroxística, ou guincho inspiratório, que é aquele som de guincho após a tosse, e vômito pós-tosse. Então, teve tosse seca por 2 semanas ou mais, associada a algum outro desses 3, você deve suspeitar de qualquer luz. Tá? Lembrando, tá, que no adulto, principalmente no idoso, pode ser só uma tosse, sem esses comemorativos todos aí que eu coloquei. Ou também você deve pensar naquele indivíduo que tem tosse seca
e que não tem nenhum sintoma outro, além da tosse seca, mas que teve contato com algum caso confirmado de coqueluche. Tá? Bom, é importante a gente saber que coqueluche é uma doença infecciosa bastante contagiosa, altamente contagiosa. É uma das doenças mais contagiosas que existem. Tá? Ela tem uma taxa de reprodução de 12 a 17 casos. Ou seja, uma pessoa ela pode infectar 12 a 17 pessoas. O R0, né, pode ser ali de 12 a 17 casos. Isso é algo superado apenas pelo sarampo, mas se equipara a outras doenças bem transmissíveis, como a influenza, cachumba, pólio, rubéola, varíola. Né? Eu falei aqui que influenza é uma doença de alta transmissibilidade, coqueluche sendo uma doença bacteriana altamente contagiosa. Ou seja, Dona Selma, a sua filha, o marido dela, todos ali na casa estavam provavelmente com coqueluche. Né? Bom, e aí existem algumas coisas que a gente precisa atentar. Né? Aí, por isso que eu quis trazer o caso de Dona Selma. Né? Primeiro, é o mito de que coqueluche é uma doença única e exclusiva da criança. Né? Muito se pensa assim, coqueluche só dá em criança, e não é verdade. Coqueluche pode acometer qualquer fase da vida. É bem verdade que a coqueluche, de forma grave, os principais casos de óbitos acontecem realmente nas crianças, principalmente nos recém-nascidos, nos lactentes, nos primeiros meses de vida, mas pode acometer em qualquer fase da vida. Como eu disse, a manifestação pode ser atípica nos adultos idosos, tá? E isso leva a um pouco reconhecimento ou não reconhecimento, ou um diagnóstico tardio da doença, tá? Favorecendo que aquele idoso, aquele adulto que está ali com tosse seca, não diagnosticado, não tratado, ele possa contaminar várias outras pessoas no seu entorno. Tá? Então é importante a gente frisar isso. E é importante também ser dito em letras garrafais, que nem a infecção natural, nem a vacinação vai conferir àquela pessoa uma imunidade duradoura, uma imunidade prolongada por toda a vida. Importante saber disso, porque isso exige que a gente faça, como a gente vai ver mais adiante, doses de reforço. E uma pessoa que teve a doença, ela sim continuará necessitando ser vacinada. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia da duração da resposta imunológica após a vacinação, né? Em relação às doenças, a gente vê que sarampo, uma pessoa que que foi vacinada para sarampo, isso confere imunidade durante muitos anos, tanto é que no paciente idoso, normalmente a gente já teve sarampo, já foi eventualmente vacinado lá atrás, mas a gente não orienta a revacinação do idoso, mas coqueluche, a proteção, a duração da resposta imunológica, ela é mais curta ali, de 6 a 12 anos. Tá? Isso faz com que a gente precise estar lembrando das doses de reforço para coqueluche. E é importante a gente saber que a proporção de casos de coqueluche tem reduzido, felizmente, na população mais jovem, mas nesse mesmo período aí da década de 90 para 2005, houve um aumento da incidência da coqueluche na população de mais idade. Tá? Isso também, as consequências da imunossenescência, que eu comentei na aula de influenza, né? A gente tem um envelhecimento do nosso sistema imunológico, isso também tem repercussão quando a gente fala de doença da coqueluche. Tá? Fazendo com que as hospitalizações por coqueluche e a evolução para casos mais graves na coqueluche possa ser pior no adulto idoso comparado ao adulto mais jovem. Tá? E aí, quando eu perguntei para vocês se vocês tinham tratado ou reconhecido coqueluche no último ano, né, não foi à toa. Isso porque os estudos mostram que a incidência de coqueluche dos estudos ela é muito maior do que a incidência realmente relatada, tá? Mostrando que há um grande subreconhecimento, um enorme subreconhecimento, subdiagnóstico, subtratamento da coqueluche. É por isso que provavelmente, eu afirmo categoricamente, provavelmente muitos de vocês tiveram algum paciente
com coqueluche, vocês não pensaram, isso é infecção, isso é tosse irritativa após infecção viral, de vias aéreas, ou isso é um refluxo aí que surgiu do nada agora, tá? Ou, enfim, é uma infecção com germe atípico e você não pensou em coqueluche e talvez fosse coqueluche. Mostrando aqui alguns estudos americanos mostrando que a incidência dos estudos ela é 63 vezes maior do que a incidência relatada, né? Mostrando para a gente o sub-reconhecimento. Aqui a gente vê que as hospitalizações por coqueluche ela tende a crescer, a aumentar na população de mais idade, no adulto, no idoso muito idoso, né? Provavelmente por conta da imunossenescência que a gente citou e por conta das comorbidades. E é importante a gente lembrar que, assim como Dona Selma, que tinha lá a sua asma intermitente leve e que evoluiu com broncoespasmo dias após a infecção, a gente deve atentar para, com frequência, nossos pacientes que têm doenças respiratórias, asma, DPLC, têm suas doenças exacerbadas na vigência de doenças infecciosas de vias aéreas, e isso não é diferente com o coqueluche, tá? E a gente sabe que doenças respiratórias infecciosas estão sempre ali no pódio entre as principais causas de hospitalizações e morte no Brasil e no mundo, a gente deve reconhecer isso. E tanto isso é verdade e é importante a gente atentar para isso, que está lá no manual, no calendário da SBIM, a recomendação de vacinação para pacientes, para pessoas com cardiopatias e doenças pulmonares crônicas, pneumopatias crônicas, está lá a recomendação da vacinação com a DPT, né? Com a vacina de tríplice bacteriana contra tétano, coqueluche e difteria. E é recomendação também do GOLD, recomenda, e o CDC recomenda a vacinação com DTPA para adultos com DPLC, né, fazendo reforço a cada 10 anos. Então, a recomendação do CDC e do GOLD de vacinar a cada 10 anos com DPT. E aí eu trago novamente, repetindo aqui o slide de Robério, o calendário de vacinação do idoso, faz parte do calendário de vacinação do idoso, está lá, vacina de rotina, você fazer a recomendação para a vacina DPT, a celular para o idoso que possa fazer uso da vacina, né? E aí a recomendação, o esquema recomendado para o paciente que tem as 3 doses completas, o esquema de vacinação básico para tétano e difteria completo, que são pelo menos 3 doses, é que você faça um reforço com DTPA, para que você proteja contra pertúrcias, independente do intervalo da última dose de TT, da dupla bacteriana, e a cada 10 anos você fazer um reforço com DPT a cada 10 anos. Porém, está lá, bem claro, né, que para aqueles idosos, né, como Dona Selma, que tinha sua netinha, que tinha nascido sua primeira neta, a cada 5 anos, para aqueles que são contactantes latentes. Tá? Então, reforçando a necessidade do idoso que tem convívio próximo, intradomiciliar, com lactente, você poderá antecipar o reforço para a cada 5 anos. E, como eu disse, a vacina ela é recomendada mesmo para aqueles que já tiveram a doença, porque, como eu disse, a doença não confere imunidade duradoura, permanente. E para aqueles que têm menos do que 3 doses do esquema básico de tétano e difteria, ter menos do que 3 doses, você vai fazer uma dose de DTPA a qualquer momento, né, independente da última dose da DT, seguido de 1 ou 2 doses de DT para totalizar ali 3 doses. Tá? Bom, mas aí agora eu vou fazer uma terceira pergunta para vocês. Eu suponho que todos aqui sejam profissionais de saúde, né? E aí eu pergunto para vocês, quando foi a última vez que vocês tomaram a vacina de DTPA? 2, 3... Quando foi a última vez? Não, você lembra quando foi a última vez? Já melhorou um pouquinho, né? Boa, melhorou um pouquinho, mas ainda está bem baixo, né? Nem Eduardo levantou a mão.
Tá. Ok. Então, eu lancei essa pergunta aqui para dizer a vocês que nós, profissionais de saúde, precisamos nos vacinar. Precisamos nos vacinar. Tá? Então, a vacina, a recomendação de 2014 é que a vacinação de DTPA, né, para o sistema público, ela estava recomendada para gestantes e para profissionais de saúde que atendem recém-nascidos nas maternidades e nas UTIs dela. Isso era a recomendação de 2014. Recomendação de 2019. Houve a expansão da vacina de DTPA para todos os profissionais de saúde. Então, todo mundo aqui dessa sala, que é profissional de saúde, tem que ter tomado a vacina de DTPA. Certo? Então, e dados de imunogenicidade da DTPA mostram aqui que a DTPA é imunogênica, gera imunogenicidade, né? Comparando aqui títulos de anticorpos pré e pós-vacinação, houve incremento de anticorpos com a vacinação. Né? A vacina ela é bem tolerada na população mais adulta, mais velha. Né? Reações locais são esperadas, tanto para a DTPA como para a DTPA óleo, né? Mas reações adversas graves são raras. Tá? São raras. Bom, mas e a neta de Dona Selma, pessoal? Lembra que eu falei que tinha nascido a primeira netinha de Dona Selma, que Dona Selma estava feliz da vida com o nascimento de sua primeira neta? O que será que aconteceu com essa neta dela? O que será que pode ter acontecido? Ela infectou, o marido infectou o avô, né? E a mãe, a filha dela, que era mãe da neta. O que é que vocês acham que pode ter acontecido com a neta de Dona Selma? Esse é um outro perigo, tá? É um outro motivo da gente estar atento a vacinar os nossos pacientes. Além do idoso, por si só, ele já poder, como eu mostrei ali, ele ter mais chance de hospitalização, de habilitação de suas doenças crônicas pela coqueluche, né? Ele pode contaminar as pessoas do domicílio. E aí, grande risco, passar para os lactentes. A gente sabe que a maior taxa de complicações de óbitos acontece realmente nos lactentes, né, nos recém-nascidos e nos lactentes. 93% acabam sendo hospitalizados, 23% vão apresentar alguma complicação, como pneumonia, encefalopatia, convulsões, e até 3% pode evoluir para óbito. Tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. Tá? E aí, a importância de vacinar a gestante também. Tá? Lembrando que o esquema de vacinação de DTPA na criança começa a partir dos 2 meses de idade, até que venha a essa vacinação primária conferir imunidade, a criança pode ficar exposta. E eu disse aqui que grande parte das complicações acontecem precocemente, nos primeiros anos, nos primeiros dias de vida, semanas de vida. Né? Então, daí a importância da imunização materna. Por quê? Porque quando a criança depende da imunidade conferida pela vacinação, ela vai ter aqui, a imunidade vai crescer ao longo dos 6 meses depois da vacinação, mas se a gestante, ela pode passar anticorpos para o bebê, mas se você faz a imunização na gestante durante a gestação, ali depois da 20ª semana, dá a dose de DTPA, essa gestante ela vai transmitir para o bebê esses anticorpos e vai conferir, vai garantir que durante esses 6 meses que a criança ainda está desprotegida da imunização primária, que ela pelo menos receba nesse período aí, seja transferido para o bebê os anticorpos paternos. Tá? Lembrando que ao vacinar a gestante é importante tanto porque a gestante vai passar anticorpos para o bebê, também para evitar que a gestante adquira coqueluche e a mãe passe para o bebê. Tá? Bom, e aí esse gráfico aqui mostra o impacto da vacinação materna com DTPA no Brasil. A vacina ela foi introduzida no ano de 2014. Aqui tem a incidência na era pré-vacinação, né? E após a instituição da vacinação, passado ali o período de transição, houve um decréscimo importante de 55% na incidência anual de casos de coqueluche. Tá?
mostrando aí para a gente a importância da vacinação. E será que é seguro esse esquema de vacinação com DTPA? Então, esse é um estudo de coorte, um estudo observacional de coorte, que avaliou o grupo, a coorte não exposta, ou seja, que não tinha sido ainda vacinada, foi de setembro de 2012 a agosto de 2014, comparado com o grupo, né, que foi vacinado a partir dali de maio de 2015 a maio de 2017. Tá? E aí, esse estudo mostrou que foi seguro, né, a vacinação das gestantes foi seguro, não sugeriu um aumento de eventos adversos relacionados à gravidez ou ao recém-nascido, né, com a vacinação materna. Então, e que houve impacto positivo nesse protocolo de vacinar gestantes. E aí eu trago para vocês o calendário de vacinação da gestante, proposto pela SBIM, mostrando que, entre as vacinas recomendadas de rotina na gestante, hepatite B, influenza, Covid, DTPA, está aqui, entre as vacinas recomendadas, né, há algumas recomendadas em situações especiais, as contraindicadas são essas, todas que são de vírus vivo atenuado não devem ser dadas na gestante, mas está aqui, DTPA, o posto dela de vacina recomendada para a gestante. Tá? Aqui o esquema de vacinação de gestante pelo PNI, também está aqui a DTPA nas vacinas recomendadas pelo PNI para a gestante. Tá? Lembrando que a vacina DTPA ela deve ser dada a partir da 20ª semana de gestação e a cada gestação. Tá? Teve outra gestação, deve tomar o reforço DTPA a cada gestação, lembrando que o intervalo mínimo entre a dose DT e DTPA de 30 dias, né, normalmente é o intervalo de 60 dias, respeitando o intervalo mínimo de 30 dias. Tá? E falar um pouquinho para vocês da estratégia COCUM. COCUM, vocês sabem o que é COCUM? COCUM é casulo. Né? A estratégia casulo, o que é isso aqui? É vacinar toda a rede, as pessoas que estão ali no convívio com o bebê. Né? Isso vale para um profissional de saúde que lida com recém-nascido, vale para os irmãos desse bebê, vale para o avô, para a avó, para o pai, para a mãe, para todo mundo que tem contato com o bebê. Né? O objetivo disso aqui é proteger os lactentes contra qualquer luxo. Eu mostrei para vocês que são os lactentes aqueles que são mais acometidos pela coqueluche. O racional disso é reduzir o risco de transmissão da coqueluche dos lactentes antes deles terem recebido e de serem protegidos pelo esquema de vacinação primária. E quem é que deve ser vacinado? Pai, mãe, todos os contactantes próximos dos lactentes, incluindo aí nossos idosos, os avós, né, que têm contato com. Então, aqui mostrando que os familiares são, de fato, a maior fonte de infecção de coqueluche dos recém-nascidos. 16% são os pais, 39% as mães, os avós estão aqui, os irmãos. Então, toda essa cadeia aqui deve estar protegida, deve receber vacinação. E lembrar que a gente tem muitas oportunidades de nos imunizarmos contra a coqueluche. Desde quando se é gestante, a criancinha ali nos primeiros anos de vida, começando a partir dos 2 meses, a criança fazendo os reforços, adolescente, os adultos, principalmente lembrar de não deixar de vacinar os pneumopatas e os nossos pacientes idosos, imunossenescentes, né? Mais uma vez, mais uma parcela da população que a gente deve sempre lembrar de imunizar. Tá? E lembrando que a vacina DTPA também vai proteger contra tétano, uma doença potencialmente muito grave, que ainda existe em nosso meio. Felizmente, está praticamente erradicado o tétano neonatal, mas ainda existe tétano. Vira e mexe, quem trabalha em UTI sabe que vira e mexe ainda chegam casos. E a difteria é uma doença que também, felizmente, graças à vacinação, reduziu muito a incidência, mas é uma doença potencialmente grave, com um óbito em cada 10 pacientes com difteria vai evoluir para óbito. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre vacina DTPA. Eu espero ter passado a mensagem, a importância dessa vacina para vocês. Pessoal,
eu acho que a gente já está bem no limite do tempo para perguntas. Mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser, durante, eu não sei se tem toque agora ou não, vai seguir a agenda. Às 5 horas vai ter um toque. Daria tempo para uma pergunta? Pode, não sei se tem microfone para ele, né? Tem. Boa tarde. Professor Dani, eu gostaria de saber. Cortando também, nossa senhora, como está cortando isso? Tá certo. Eu gostaria de saber do professor Daniel se o profissional de saúde já tem 2 doses de DT. É recomendado tomar DTA? Isso mesmo, desculpa. Joia, é recomendado sim, lembrando que o esquema ele é completo quando se tem 3 doses, e aí se tomou 2 doses, deve tomar DTPA, independente da última dose de DT, tá? Quanto antes, proteger contra percursos, melhor. Então, completa-se o esquema tomando o DTPA e fazer o reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos, se tiver contato próximo com o artigo. Ana Lívia? Só complementar para ir um pouquinho. Minha tese de doutorado foi em adolescentes e adultos. E eu trabalhei com criança, quando eu ia pegar o ciclone. E uma coisa muito interessante foi uma pesquisa de campo, porque eu vi pessoas tão moles como a mim. Porque a criança, ela faz as coisas que a gente manda, mas o adulto, para você fazer coleta da PCR que a gente faz na análise posterior, eu tive um paciente numa UPA, que ele saiu correndo com o suave e gritando que eu estava querendo matar. Então, muito interessante. E outra coisa também, o adulto, ele, só contribuindo com o que o Daniel falou, eu perguntava, que fazia parte do meu questionário, para um futuro, não era o meu objetivo de tese, não era isso, mas eu queria saber o que era que ele sentia, né? E ele dizia que ele não dormia porque ele tinha medo de morrer. Então ele praticamente ficava sentado, e porque ele dizia, olha, doutor, é uma gosma, é uma coisa tão grossa que eu tenho medo de me deitar. E foi uma coisa que mais me chamou a atenção quando eu falei nos sintomas que o adulto apresentava. Também bate na literatura o medo que o adulto tem de morrer por causa dessa secreção. E para minha tese, nenhum pneumologista, nenhum doutor de adulto mandou o paciente. Eu tive que fazer busca ativa, eu e as enfermeiras, as estudantes de enfermagem, e uma colega que também estava fazendo doutorado lá da faculdade de ciência médica, de enfermagem. Para mostrar, só para reforçar como é difícil pensar em coqueluche desse adulto idoso. Né? E a coleta realmente é bem chata, né? Porque tem suave da nasofaringe, então é bem desconfortável. Você já fez? Não, eu também. Eu já fiz. Não quero fazer, né? É horrível, né? Eu vou de mim. Bom, pessoal, muito obrigada, então. Obrigada, doutor Daniel, doutor Roberto. Acho que podemos dar sequência aí ao evento. Então, pessoal, vamos